Você já sentiu que estava amando alguém de verdade, mas no fundo, uma voz pequena, quase imperceptível, dizia que algo estava errado? Se inscreve no canal agora, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como você enxerga o amor. Existe uma verdade sobre Sagitário no amor que ficou escondida por muito tempo, não por acaso, não por coincidência, mas porque essa verdade dói, ela incomoda. Ela mexe com coisas que a gente prefere deixar guardadas no fundo do coração, debaixo de 7 fechaduras, longe da consciência. E Márcia Sensitiva, depois de anos observando os padrões que se repetem na vida amorosa desse signo, chegou a uma conclusão que não dá mais para ignorar, que não pode mais ficar em silêncio, porque Sagitário está no meio de um ciclo que vai ou se quebrar agora, ou se repetir por mais tempo do que qualquer um aguenta. E você que é de Sagitário, ou ama alguém desse signo, precisa ouvir isso até o final. Sagitário sempre acreditou no amor de uma forma muito particular. Um amor leve, um amor livre, um amor que não prende, que não sufoca, que não exige que você abandone quem você é para caber dentro de uma relação. Desde sempre, Sagitário carregou dentro de si essa chama, essa necessidade profunda de amar com intensidade, mas sem perder a própria essência, sem deixar de ser quem é. E por muito tempo, isso funcionou, ou pelo menos parecia funcionar, porque existe uma diferença enorme entre uma coisa funcionar e uma coisa parecer que funciona. E foi exatamente aí, nesse espaço, entre a ilusão e a realidade, que o problema começou a crescer. Quem convive com Sagitário sabe que esse signo tem uma energia diferente, uma presença que ilumina, um jeito de entrar num ambiente e transformar a atmosfera ao redor. Sagitário não ama pela metade. Quando decide que alguém é especial, entrega tudo: o tempo, a atenção, o humor, os planos, os sonhos, a lealdade. Sagitário é capaz de atravessar qualquer tempestade ao lado de quem ama. É capaz de abrir mão de confortos, de oportunidades, de liberdade. A liberdade que tanto preza por alguém que considera verdadeiro. E isso é lindo, isso é raro, isso é algo que muita gente passa a vida inteira procurando numa pessoa. Mas existe o outro lado dessa moeda. E é exatamente sobre esse outro lado que precisamos falar hoje. Porque Sagitário tem um padrão no amor que quase ninguém percebe de fora e que o próprio Sagitário demora muito para reconhecer em si mesmo. Um padrão que se disfarça de lealdade, de comprometimento, de amor verdadeiro, mas que na essência é outra coisa. É apego, é medo, é a incapacidade de aceitar que algo que começou bonito pode ter chegado ao fim. Sagitário entrega tudo, mas nem sempre recebe na mesma intensidade. E aí, começa a dor silenciosa, a dor que não tem nome, a dor que aparece às 3 da manhã quando você está deitado no escuro e não consegue dormir porque a sua mente não para. Aquela sensação estranha de que algo mudou, mas você não sabe exatamente o que. Aquela percepção de que as conversas ficaram mais rasas, de que os planos foram deixados de lado, de que o outro está presente fisicamente, mas emocionalmente foi embora faz tempo. E Sagitário sente isso. Sagitário sente tudo, muito mais do que demonstra, mas em vez de agir diante desse sentimento, em vez de confrontar, de perguntar, de exigir respostas, Sagitário faz o que sabe fazer melhor. Insiste, tenta mais, ama mais, como se o volume do amor pudesse preencher o vazio que o outro deixou. E é aqui que Márcia Sensitiva levanta um alerta sério, um alerta que não pode ser ignorado. Porque esse padrão, esse ciclo de dar mais quando se recebe menos, não é sustentável, não para ninguém. E especialmente não para Sagitário, que nasceu para expansão, para crescimento, para vivências plenas e significativas. Sagitário não foi feito para viver à base de migalhas emocionais. Não foi feito para ficar esperando que o outro volte a ser quem foi um dia. Não foi feito para interpretar frieza como cansaço, distância como fase, silêncio como necessidade de espaço. Mas é exatamente isso que está acontecendo. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica enxergar com clareza. Você já percebeu como é difícil ver com nitidez uma situação quando você está completamente dentro dela? É como tentar ler um livro com ele colado no seu rosto. Você não consegue, você precisa de distância, você precisa de perspectiva. E Sagitário, nesse momento, está tão dentro dessa relação, tão entregue, tão investido emocionalmente, que perdeu a capacidade de ver o que é óbvio para quem está de fora. O comportamento mudou. A atenção sumiu. As mensagens demoraram mais para chegar, e quando chegam, são curtas, frias, sem a energia de antes. Os planos que eram feitos com animação, agora são cancelados com desculpas. A intimidade que existia, aquela cumplicidade silenciosa que só dois que se amam de verdade constroem, foi se esvaindo, aos poucos, discretamente, como a maré que recua devagar, tão devagar que você só percebe que a areia está descoberta quando a água já foi longe demais. E Sagitário sentiu tudo isso, mas preferiu não ver. Porque ver significa decidir, e decidir significa enfrentar uma possibilidade que machuca demais, que essa pessoa que você escolheu, que você priorizou, que você colocou no centro dos seus planos e dos seus sonhos, talvez não esteja mais na mesma sintonia, talvez já tenha ido embora emocionalmente muito antes de qualquer conversa acontecer. E talvez, a verdade mais difícil de todas, você já saiba disso, no fundo.
Lá no lugar onde a gente guarda as coisas que ainda não está pronto para dizer em voz alta. E é justamente aqui que a verdade começa a emergir. Não de uma vez, não de forma brutal, mas aos poucos, como a luz do sol que vai entrando pelos buracos de uma persiana fechada. Aos poucos, impossível de conter, porque a verdade tem esse poder. Ela sempre encontra uma fresta, ela sempre aparece na hora que menos se espera, numa conversa que parecia normal. Num olhar que durou 1 segundo a menos do que deveria, numa ausência que durou 1 dia a mais do que o combinado. E quando a verdade aparece assim, de frente, impossível de desviar, ela transforma tudo. Márcia Sensitiva observou esse padrão em Sagitário repetidas vezes, e o que ela percebeu é que existe um momento preciso, um ponto de virada, em que o universo força esse signo a encarar o que estava evitando, não por crueldade, mas por misericórdia. Porque continuar no ciclo dói mais do que encerrar. Porque Sagitário merece um amor que corresponde, que cresce, que honra tudo que esse signo oferece. E esse momento está chegando. A traição emocional é uma das formas mais sutis e devastadoras de dor que existem. Ela não precisa de um ato físico para acontecer. Ela acontece quando o outro começa a buscar em outro lugar o que você ainda está tentando oferecer aqui. Quando as conversas mais profundas acontecem com outra pessoa. Quando a energia que deveria ser sua começa a ser direcionada para outro lado. Quando você percebe que se tornou apenas uma presença confortável, uma segurança, um porto que o outro usa enquanto navega em outras direções. Sagitário sente isso. E essa sensação é uma das mais angustiantes que existem porque não tem provas, não tem como mostrar para ninguém, não tem como explicar de forma racional. É só uma certeza que mora no corpo, que aperta no peito, que não deixa dormir. E o afastamento. Esse afastamento que vai acontecendo de forma tão gradual, que parece normal, que parece natural, que você começa a aceitar como parte do relacionamento, como se intimidade fosse algo que inevitavelmente se desgasta. Mas não é. Intimidade não se desgasta sozinha. Ela é cultivada ou abandonada. E quando ela começa a assumir, é porque alguém parou de cultivar. E Sagitário precisa ser honesto consigo mesmo sobre de qual lado essa negligência está vindo. A frieza, aquele jeito de responder sem calor. De estar presente sem realmente estar, de dizer as palavras certas sem a emoção que deveria acompanhá-las. A frieza é talvez o sinal mais claro de todos, e ao mesmo tempo, o mais fácil de justificar. Está cansado, está estressado, está passando por uma fase difícil, e talvez seja verdade, talvez seja tudo isso, mas também pode ser outra coisa, e a diferença entre as duas possibilidades é enorme, e Sagitário tem que ter coragem de investigar qual é a real, a mudança de comportamento. Quando alguém que você conhece de cor começa a agir de um jeito que não reconhece, quando os hábitos mudam sem explicação, quando as histórias não se encaixam direito, quando você faz uma pergunta simples e a resposta é mais elaborada do que precisaria ser. Sagitário tem intuição afiada, e essa intuição está gritando. Agora chegou a hora da revelação. A parte que Márcia Sensitiva preparou com muito cuidado, porque ela sabe que essa informação, dependendo de como é recebida, pode libertar ou pode destroçar. E a intenção é sempre libertar. A verdade é que Sagitário está insistindo em alguém que já não está mais na mesma conexão. Leia de novo, deixa isso sentar. Sagitário está insistindo em alguém que já não está mais na mesma conexão. Não é sua culpa, não é um defeito seu. Não é porque você não amou o suficiente, ou não foi bom o suficiente, ou não se esforçou o suficiente. É porque conexões têm ciclos, relacionamentos têm fases. E às vezes, por mais que doa aceitar, duas pessoas que um dia estiveram completamente alinhadas simplesmente chegam a um ponto em que os caminhos divergem, em que os sonhos divergem, em que a visão de futuro diverge. E quando isso acontece, forçar a continuidade não salva o amor, só prolonga a dor. E Sagitário, com toda a sua força, com toda a sua intensidade, com toda a sua capacidade de amar, tem insistido, tem tentado, tem colocado mais energia num fogo que está se apagando do outro lado. E quanto mais insiste, mais se afasta de si mesmo, mais se perde, mais fica pequeno dentro de uma situação que deveria ser grande, bonita, expansiva, como o Sagitário merece. Quanto mais insiste, mais se machuca. E esse ciclo de dar sem receber, de amar sem ser amado na mesma medida, de esperar sem ter perspectiva real, está prestes a ser quebrado. Não porque alguém de fora vai quebrar, mas porque Sagitário vai chegar num ponto de clareza que vai tornar impossível continuar fingindo que está tudo bem. Um momento de lucidez que vai aparecer com a força de uma revelação, que vai chegar de uma forma direta, clara, impossível de ignorar. E quando isso acontecer, Sagitário vai ter uma escolha a fazer. Duas estradas vão se abrir. A primeira é a da libertação, a estrada que pede coragem, que exige que Sagitário olhe nos próprios olhos no espelho e diga: eu me importo comigo o suficiente para não continuar nesse ciclo, que exige abandonar o familiar, mesmo que o familiar doa, porque o desconhecido, por mais que assuste, carrega a possibilidade de algo genuíno, de algo recíproco.
De um amor que não te faz diminuir, mas que te faz crescer. Que não te prende, mas que te ancora de uma forma que faz sentido. Que não te consome, mas que te alimenta. A segunda é a da continuidade. A estrada de continuar no mesmo padrão. De continuar esperando. De continuar justificando comportamentos que não merecem justificativa. De continuar dando mais do que recebe, na esperança de que um dia o equilíbrio vai se restabelecer. De continuar adiando a própria felicidade em nome de um amor que pode estar funcionando mais como hábito do que como escolha genuína. E Márcia Sensitiva, com toda a clareza e sensibilidade que carrega, diz o seguinte: Sagitário nasceu para ser livre, nasceu para expandir, nasceu para amar em abundância e ser amado em abundância. E qualquer situação que contradiga essa natureza, por mais que pareça amor, por mais que seja difícil abandonar, não é o destino de Sagitário, não é o que está escrito. Não é o que foi reservado. O que está chegando para Sagitário não é apenas uma revelação sobre a relação atual. É uma revelação sobre si mesmo, sobre o próprio valor, sobre o que esse signo realmente merece e tem permitido ou não ter. Uma percepção profunda de que cuidar de si não é egoísmo, que estabelecer limites não é crueldade, que encerrar um ciclo que não serve mais não é desistência, é sabedoria, é respeito próprio, é amor. Amor de verdade, começando por dentro. E quando o Sagitário chegar nesse lugar de clareza, quando a névoa que cobre os olhos finalmente se dissipar, tudo vai parecer óbvio, como sempre foi, como a verdade sempre é quando finalmente encontramos coragem de olhar para ela de frente. Vai chegar uma conversa, um acontecimento, um detalhe, uma mensagem, um momento, algo vai acontecer que vai servir como um espelho, e Sagitário vai se ver nesse espelho de uma forma que não vai conseguir desviar o olhar. E nesse momento, o coração vai bater diferente, a mente vai clarear, e algo vai se soltar por dentro, como uma amarra que você nem sabia que estava te segurando, mas que vinha te impedindo de respirar fundo há muito tempo. E quando isso acontecer, lembra desse vídeo, lembra que você foi avisado, lembra que o universo não manda sinais sem propósito. Lembra que cada desconforto que você sentiu, cada noite que não dormiu, cada mensagem que releu 1000 vezes tentando entender, cada lágrima que foi engolida para não demonstrar fraqueza, tudo isso fazia parte de um processo, de uma preparação, de um amadurecimento, porque nem toda verdade vem para machucar, algumas verdades vêm para libertar. E a verdade que está chegando para Sagitário é exatamente esse tipo de verdade. Aquela que vai doer por um momento, mas que vai abrir espaço para algo muito maior, para um amor que você nem imagina, ainda que pode existir, porque você tem estado tão ocupado, tentando consertar o que está quebrado, que esqueceu de sonhar com o que pode ser inteiro. Tão focado em segurar o que está indo embora, que esqueceu de abrir as mãos para o que está chegando. E algo está chegando. Márcia Sensitiva é enfática quanto a isso. O ciclo que vai se encerrar não deixará vazio, deixará espaço. E espaço, para Sagitário, é a coisa mais preciosa que existe. É onde os melhores capítulos começam a ser escritos. É onde a liberdade toma forma de amor. E o amor toma forma de leveza. É onde Sagitário finalmente pode ser Sagitário, sem pedir desculpa, sem se contorcer para caber, sem diminuir a própria chama para não incomodar. Você é um signo de fogo. Você não foi feito para arder baixinho no canto de uma lareira que ninguém visita. Você foi feito para iluminar, para aquecer, para ser visto. E o amor que é seu de direito vai reconhecer isso, vai se aproximar desse calor em vez de tentar apagá-lo, vai celebrar quem você é em vez de tentar te moldar em outra coisa. E esse amor vai chegar, mas para que ele chegue, o espaço precisa ser aberto, o ciclo precisa se encerrar, a verdade precisa ser encarada. E você que está assistindo isso agora, provavelmente não está aqui por acaso. As pessoas não encontram conteúdos como esse por acaso. Você foi guiado até aqui. Porque alguma parte de você já sabe o que precisa ouvir, já sabe o que precisa fazer, só precisava de alguém que falasse em voz alta o que estava sussurrando por dentro. Considere esse o seu sinal, considere esse o seu momento de virada. Não o momento em que tudo se resolve magicamente, porque a vida não funciona assim, mas o momento em que você decide que merece mais, que decide que vai honrar o que sente, que decide que vai parar de minimizar a própria dor para não incomodar. Que decide que o amor que você oferece, generoso, intenso, leal, transformador, merece ser correspondido da mesma forma. Sagitário, o universo está do seu lado. Os astros estão alinhados para que você enxergue com clareza o que precisa ser visto. A energia que Márcia Sensitiva captou para esse momento na sua vida é uma energia de transição, sim, mas acima de tudo, de libertação, de abertura, de começo. E começos, para quem é de Sagitário, são sempre cheios de possibilidade, de aventura, de esperança. Não perca esse momento. Não deixe o medo falar mais alto do que a sua intuição. Não deixe o conforto do familiar te manter preso numa situação que já não te serve. Porque você é Sagitário. E Sagitário foi feito para ir em frente, para explorar, para crescer, para descobrir. E o que está por vir para você no amor é muito maior do que qualquer coisa que você está segurando com tanta força agora. Se inscreve no canal e ativa o sino, porque o que está chegando para Sagitário é só o começo, e você não vai querer perder nenhum capítulo dessa história.
Curte esse vídeo se algo que você ouviu hoje tocou no que você estava sentindo e compartilha com aquele amigo de Sagitário que precisa ouvir isso agora. E agora, me conta aqui nos comentários. Você já sentiu esse amor que te consome, mas que no fundo, você sabe que não está sendo recíproco? Escreve aqui embaixo, porque você não está sozinho. E às vezes, só de colocar em palavras, algo começa a mudar.